E aí, galera, vamos chegando. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Às 20h50 em ponto a gente começa. Só aguardando a nossa convidada entrar na live. Oi, Carol. Boa noite. Já já a gente começa. Só aguardando a Camila entrar. Pronto, a Camila já está aqui. Já vou chamar ela aqui para compor aqui a nossa live. Oi. Escutando? Não. Não, tô te escutando? Tô te ouvindo. Não? Não tô te ouvindo. Deixa eu tirar os fones, então. E agora, tá me escutando? Agora sim. Pronto. E aí, como é que estão as coisas com você? Como é que estamos de quarentena? Em casa, né? Sempre, claro, ainda mais com 2 crianças. E aqui, tendo que ralar. Eles já estão assistindo aula online já? Começou essa semana, só o mais velho. A pequena ainda não. Ainda não. Como é o nome do mais velho? Isaac. Tá certo. Camila, vamos bater um papo aqui sobre os pequenos, né? Porque, afinal de contas, foi principalmente a sua experiência com a Isis que te motivou a fazer nutrição e foi o que fez a gente acabar se conhecendo, né? Se a gente for conectar os fatos, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal como é que foi essa experiência que você teve, primeiro como publicitária, você chegou a trabalhar, você chegou a se formar, como é que foi essa primeira experiência e depois como é que foi essa passagem para nutrição? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu formei em publicidade em 2014. Quando eu formei, eu estava grávida da Isis. E não trabalhei, só eu fiz estágio, né, na parte de atendimento. E eu fiz mais a publicidade porque eu sou comunicativa, queria essa... Eu tô achando que eu tô me cortando também, não sei. Não, mas é porque porque acho que você tá mais perto do telefone. Tá. Assim tá dando, mas tá dando para te ver legal. Tá, pronto. Aí eu formei, mas como eu formei grávida, aí nem fui em busca de nada, fiquei curtindo mesmo a gravidez. Então eu nunca trabalhei na área. Certo. E aí eu formei no finalzinho de 2014 e a Isis nasceu na metade de 2015. Ah, tá. Julho, ela é de julho. Entendi. Então foi assim, formou, pariu, né? Foi... Tipo isso. Pós-graduei em maternidade. Formei em publicidade e pós-graduei em maternidade, exatamente. E como foi esses primeiros momentos? A tua gravidez foi toda tranquila, não teve nenhum acontecimento que levasse a você achar que teria esse tipo de alergia e tal? Não, foi tudo tranquilo. Ela nasceu uma semana antes só. Certo. Do que eu tinha planejado para a data do parto. Mas foi tudo bem, não tive nenhuma intercorrência e nada sobre de alergia, nem nada disso. Apesar do Isaac ter tido intolerância à lactose. Certo. Ele tinha, né? Eu descobri quando ele tinha 4 anos. Então, assim, eu não sabia nem o que era, não fazia ideia do que era. E era tudo muito complicado, porque rótulo é muito complicado, né? A gente sabe que rótulo é um negócio bem A gente tenso. vive falando sobre esse assunto no Instagram e com as pessoas e sempre tem uma pegadinha, né? Sempre tem alguma coisa. E em casos assim, de alergias e intolerâncias, nem os próprios médicos eles entram em consenso. Então a médica só me disse assim, eu tinha uma queixa dele de abdominal, de dor de barriga, queixas gastrointestinais, e a doutora, vamos fazer um exame.
Fez 2 anos, deu positivo. Ela, olha, então a partir de agora, ele não pode mais tomar leite. Só sem lactose. Aí tá, eu pegava o rótulo, lia, assim, leigamente, aí, leite, aí, enzima lactase. Eu, mas como é isso? Tem leite, mas não tem lactase? Eu não entendia. Pronto, foi o meu primeiro contato, assim, tipo, entre aspas, com nutrição, né? Que eu, Entendi. contato que eu tive. Mas consegui fazer a dieta dele, consegui fazer tudo do jeito que o médico me explicou, que a médica, né, na época dele, a pediatra me explicou, eu consegui fazer bem direitinho. Certo. Até que ele foi tolerante. Hoje ele come tranquilamente. Gravamos. Entendeu? Pronto. Certo. Aí... E me fala então da Isis. Então, depois que ela nasceu, o período de amamentação foi tranquilo? O parto dela foi cesáreo? Foi horrível. Não. Foi cesáreo. Mas o parto foi cesáreo? Foi cesáreo. Foi. Mas aí como foi a questão, a amamentação, essa coisa toda? Apoio. Não. Super apoio, parto normal. Se as minhas amigas aí quiserem, eu vou lá, dou a maior força. Mas eu quis cesáreo. Doses e doses de anestesia. Certo, tá certo. Eu tinha tido uma experiência de amamentação maravilhosa com o Isaac. Ele mamou até completar 1 ano. Então, eu não estava nem preocupada com a Isis. Só que quando a gente chegou em casa, a Isis mamava e vomitava. Mamava e vomitava. Todas as vezes. Em todas as mamadas. E ela não dormia nunca. Ela só chorava. Eu digo que se ela fosse minha primeira filha, eu nunca queria ter outro. Eu disse a mesma coisa quando eu tive o Isaac, mas com ela foi bem intenso, assim. Porque a privação de sono na maternidade é bem complicado. É bem complicado. É bem complicado. É um fator estressor muito forte, né? Eu acho que tanto para o pai quanto para a mãe, mas muito mais para a mãe, né? A mãe é que fica mais nisso, né? E aí eu sei que eu tenho leite, eu vou amamentar, eu amamentei o Isaac, amamentei. Mas a menina vomitava o tempo inteiro, ela não parava. E aí quando a gente foi na consulta, a primeira consulta? Perdeu peso. Na primeira consulta, ela perdeu peso. Ela já nasceu pequenininha, ela nasceu com 2,760 kg. Quando a gente foi na primeira consulta, ela estava pesando 2,5 kg. Então ela era muito pequenininha. E aí a doutora passou logo leite. Aí eu não vou dar, vou amamentar. E tentando. Com 1 mês, ela pesava 3 quilos. Caramba. Ela quase não ganhava peso, porque ela vomitava muito. E ela tinha muita constipação. Muita. Em vez de ser normalzinho de criança, não. Ela se espremia, ela chorava. Enfim, foi tudo, foi um terror. Foi um terror, assim, o primeiro mês foi ruim. A amamentação foi ruim. Eu fico imaginando vocês, porque eu tive uma experiência parecida com o meu filho mais velho, né, de questão de começo, e, assim, a gente fica sem saber o que fazer, porque é uma experiência nova e nenhum médico sabe o que está acontecendo, a gente nem imagina o que está acontecendo. E a gente chega no médico e diz, o bebê só chora. Aí a doutora, acho que imagina assim, mas bebê chora. Não, mas ela só chora. Eu lembro de dias da Isis acordar às 2 e só ir dormir às 5 da manhã. Então, assim, era tipo a madrugada mesmo, né? E aí, chorando o tempo todo. E chorando o tempo todo, né? E aí eu já tava estressada, assim, eu já tava no meu limite. Claro. Quando ela completou, acho que 45 dias, eu introduzi a fórmula. Porque eu não aguentava mais. Tinha mais jeito. Aí eu dei a primeira fórmula, não, né? Como acho que a maioria das pessoas. E aí, ela vomitava também. Nossa. E ela mamava, vomitava, tomava fórmula, vomitava. E a doutora, ela tem refluxo. Então, passou a medicação para o refluxo e passou vamos trocar para o AR, que é a fórmula anti-refluxo. Comprei. Não deu certo. Esse AR significa anti-refluxo. Bom saber. Viu? Já aprendi a primeira de hoje já. Interessante. E você falando aí da questão de refluxo, parece ser um diagnóstico padrão de todo pediatra, né? É porque é muito comum, né? Ter refluxo, os bebês terem refluxo é muito comum. Só que aí existe uma diferença entre um bebê que a gente chama de aquele gorfador saudável, que eles gorfam. A Isis, ela tinha,
vômitos em jato. Entendi. Não era aquele arroto que vinha com leite. Não. Você sabe que tu tem filho, tu sabe que quando é bebezinho, você pega aqui, aí o bebê, fala, tá. Isso, exatamente. Você nem percebe que eu fui. Uhum. Você pegava ela aqui, aí ela, pá, ia lá longe. Entendi. E aí ela sufocava. E Entendi. Aí eu ficava Entendi. desesperada, porque ela... Entendi. Aí ela dormia quase que assim, no colchão, porque comprei colchão de refluxo, colocava no carrinho, colocava pra ela dormir no carrinho, no bebê conforto, naquelas cadeiras que vibram, em todo canto eu botava ela pra dormir. E passava horas com ela no braço, né? Aí, enfim, o leite, o AR, o Aptamil AR foi o que ela melhor se adaptou. Ela vomitava muitas vezes ainda, mas conseguia segurar mais. O peso dela sempre foi muito ruim. E aí, assim, o tempo foi passando, tratando como refluxo. Ela tomava 2 medicações, que são também, de que quem tem filho com refluxo sabe, é domperidona e label. Todo mundo toma a mesma medicação. Aí a doutora dizia, olha, engrossa o leite, colocando massa, não sei o que. Aí doutora, eu não queria dar nem a fórmula. Eu não vou dar. Né? E eu nem era essa vibe saudável e tal, nem nada. Eu só não queria. Não via necessidade nisso, né? Claro, claro. E a gente sabe, mesmo a gente não estando numa vibe saudável, como você não estava na época, a gente sabe que não há nada que se compare ao leite materno. Para a criança, não tem, né? Não tem. Nenhuma fórmula chegará perto do que tem no leite materno. Nunca vai chegar, né? E nunca vai chegar. Assim, ainda mais essas que a gente tem aí, que praticamente é só açúcar e óleo vegetal misturado, né? Que são terríveis. Pois é. Aí eu consegui ainda amamentar até ela completar 3 meses. E aí depois ela ficou só na fórmula mesmo. Aí depois foi só direto sempre. Conseguiu, nesse período ela começou a ganhar um pezinho, conseguiu dar pouco. Muito pouco. Não, pouco. Ela sempre tinha pouco. Acho que com 3 meses ela devia pesar assim uns 6 quilos. Muito pouco. O Isaac sempre diz, não compara. Assim, mas eu tinha um filho. Claro. O Isaac nasceu com 3 quilos. Com 1 mês ele pesava 4.800. Nossa! A diferença era muito grande. Né? E ele só mamava e ele só mamou explosivo os 6 meses e depois até 1 ano, né? Ele mamou tudo. Então, eu consegui ainda com a Isis até os 3 meses só. De amamentando e fórmula, né? Fazendo misto. E aí o tempo foi passando. Chegou a introdução alimentar. Até então, eu não sabia que ela tinha alergia. Nenhum médico nunca tinha me dito. Por enquanto, o diagnóstico era refluxo. A médica a minha pediatra, ela era gastropediatra também. Certo. E eu cheguei ao tremo quando eu pensei em falar dela. ela não me ajudava em nada. Ela dizia que a menina estava desnutrida porque eu queria dar esse negócio de leite materno. Com 4 meses ela mandou eu inserir, isso em 2015, né? Com 4 meses ela passou a sopinha para eu bater no liquidificador. Aí meu Deus, né? Que ano a gente tá? E eu fazia tudo ao contrário. Quando eu chegava lá, eu dizia, ó, doutor, você começou a introdução alimentar? Eu disse, não, doutora, eu só vou começar com 6 meses. É por isso que essa menina não cresce, é por isso que ela não engorda. Enfim, meu Deus. Terrível. A doutora é assim... Um dia eu vou lá com meu diploma mostrar pra ela. Exatamente. É isso aí. E nada de saber de alergia, nem nada. Quando ela completou 6 meses, eu fui começar a introdução alimentar. Aí foi outra tragédia. Aí eu já conheci um pouco de BLW, apesar de não ser, eu não estudo BLW, assim, não, eu tenho conhecimento, né? Por favor, para nós que somos leigos, BLW ai, meu Deus. Lá vai falar inglês pro americano. Não, fala em português mesmo. Não sei a tradução em português. É baby, eu não vou saber também agora, eu não lembro. Mas é Será que a Gabi não sabe? Ela tá aqui na live? Tá, ela tá na live. Mas vai falando que eu já procuro aqui. Eu também botei aqui. Mas nada de amassado. É o pedaço do alimento. É fazer a criança pegar a comida e Baby comer. led weaning. Isso, baby led weaning. Que
Exatamente. Dá para o bebê só uma alimentação do bebê amassada, né? Não. É pedaço. É alimentação guiada pelo bebê. É assim. Ah, tá. Isso. O weaning é guiado, exatamente. Guiado, Baby-led weaning. É o bebê que vai lá pegar, você vai botar... Ele escolhe o que quer, pega e come. E come. Diferente do que você dando na colher. E quando ele parou, ele parou. Uhum. Igual quando você está amamentando. Você amamenta o bebê, quando ele não quer mais, ele solta e não quer mesmo. Certo. Ele sabe. Ele sabe a hora de parar. A gente estraga muito essas crianças, né? Porque isso. quando vira adulto, deixa de saber. E hoje a gente não sabe, né, a diferença entre fome e saciedade. Mas os bebês, a gente nasce sabendo a diferença entre fome e saciedade. Verdade. Mas depois é que a gente fica... Come tudo que tem no prato. Pronto, aqui a Ellen colocou a tradução. Desmame guiado pelo bebê. Valeu, Ellen. Valeu, Ellen. A gente aqui fica depois empurrando toda aquela quantidade de comida que tem no prato para a criança comer tudo. Uhum. E se não comer, vai ficar de castigo e faz um aviãozinho e enfia na boca da criança. E aí vai, né? Mas enfim, isso aí depois a gente fala mais pra frente. Sim, aí conta a tua experiência com ela. Mas o que é que eu queria fazer? Eu queria fazer uma alimentação participativa. Eu queria amassar, porque já está comprovado que hoje em dia a gente não faz mais, não passa em peneira, a gente não passa em liquidificador, a gente não mistura o alimento. Você cozinha, amassa com o garfo e oferece para o bebê, de preferência sem misturar. Para que o bebê, porque a introdução alimentar, ela é para o bebê conhecer o alimento. Nesse momento, não é para ele comer, encher a barriga e tá tudo bem. É só para ele ver que aquilo existe. Mas Camila, ele pegou, brincou, tacou tudo no chão. Tá tudo bem. Tá nesse momento, a amamentação ainda é a parte mais importante da nutrição do bebê. Até 1 ano de vida, até 2, na verdade, né? Eu sempre costumo a estender isso daí. A amamentação ou a fórmula, na impossibilidade de amamentação, é o principal alimento do bebê, sempre. Mesmo que ele esteja lá brincando com a comida, que ele sente na mesa com os pais, que bote lá os alimentos, mas ele continua se valendo da fórmula. Tem uma coisa importante para falar que, assim, a gente sente o gosto na língua, não é quando a gente engole. Uhum. Então, se o bebê pegou, colocou na boca e depois soltou, ele sentiu o sabor. Isso. Ele não precisa engolir para ter conhecido aquele sabor. Isso. Mas é azedo. Mas é para você. Para ele nem conhece. Para ele é novidade. É novidade. Outra coisa que eu digo, não prova a comida da criança, porque o seu paladar já tá viciado, gente. Né? Aqui os amantes do café puro, sem açúcar. Hoje, quando vai tomar um café com açúcar, Jesus amado. Deus o livre. Não pode, né? Não matem o café, gente. Pelo amor de Deus, não matem minha bebida para favorita. Exatamente. Então, eu comecei a dar para Isis assim. Eu amassava, botava tudo um do ladinho do outro, que eu fazia cenoura, batata, né? Lá, ia dando. Ela comia 2 colherzinhas e ou vomitava, ou ela tinha também uma distensão abdominal muito proeminente. Então, era sempre muito distendida a barriga dela. Mas eu não sabia o que era isso. Entendi. Eu achava que a barriga dela estava cheia. Uhum. Aí eu só dizia assim, né? Acho que ela bebe muito leite. Eu pensava, acho que eu vou fazer menos. Aí ela não come, enfim. Aí foi 6, 7, 8. Foi horrível a introdução alimentar dela. Eu tinha vontade de tacar tudo no liquidificador e resolver logo, né? E dar aquela papinha da Nestlé, que é ruim e cara, e tentar dar. E nada da menina, nada. Não comia e só tomava fórmula. E tomando fórmula. Aí, como eu tenho muitas amigas, eu conversando, né, obviamente. Você conversa pouco, é uma pessoa muito tímida, né? Estou bem introvertida. Contando isso lá na salinha da igreja, uma amiga minha disse assim: mulher, parece tanto com alergia, essas coisas que tu diz que ela tem. Quando ela disse isso, assim, o meu chão, do mesmo tempo que se abriu, ele clareou. Uhum. Porque eu tenho 2 amigas, uma tá até aqui, eu vi ela entrando, a Aline Salmito. A filha dela também teve alergia,
só que de um tipo diferente da minha. E aí eu não conversava com ela sobre a alergia, mas eu via que a filha dela tinha, mas, tipo assim, é alérgica, assim, eu conversava com ela sobre, mas sem entrar na profundidade do assunto. Até ajudei a outra amiga que mora aqui no meu condomínio com doações de leite e tudo, que eu pegava de uma e dava para outra. Eu só não entendia porque elas eram assim, tu lavou a mão? Não... Gente, parecia o coronavírus, pronto. Não pode encostar em nada. Se abriu essa fórmula, não pode encostar, porque não pode contaminar. Quem vai contaminar o leite, gente? O que é isso, assim, né? Porque é um negócio diferente. E essa minha amiga conversando comigo lá na igreja, meu Deus, é verdade. Como eu não pensei nisso antes? A menina é alérgica à lactose. A primeira besteira que eu falei foi essa. Claro. Aí, quando eu fui pesquisar, né, não existe, daqui a pouco eu explico sobre isso, mas é o que todo mundo fala, né, quando a gente conta. E aí eu fui eu acho que eu nem tava mais com aquela médica anterior, já tinha trocado, eu fiquei com ela, acho que a Ellen perguntou, por causa do meu plano de saúde. Só tinha ela, então tinha que ficar. Mas aí tô praticamente obrigada a ficar. Mas eu acho que eu já tava com outro médico, nem sei, acho que eu tava. Nem lembro mais, porque aí eu peguei e disse assim, então eu vou agora numa nutricionista que essa minha amiga, a Aline, vai também. Mas é particular e é caro, né? Mas eu vou e fui. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a contar para ela não me deu diagnóstico, né? Porque não pode, mas ela disse assim, olha, você conversa com o seu pediatra de novo, mas é muito característico de criança alérgica, todos os sintomas que ela tem. E aí ela falou do leite, que é uma fórmula que as crianças alérgicas tomam. Aí ela disse assim, mas tem um problema. Custa R$190 uma lata de 400 gramas. Ai, meu Deus. Aí eu, nossa. Lá é ótimo. Mas a minha amiga da igreja tinha dito assim, tu vai ver como ela vai dizer para tu dar essa fórmula. Aí tu vem aqui em casa, que eu tenho, aí eu te dou. Eu vou te doar. Aí eu, tá bom. Aí essa médica era lá na Santos Dumont, ali, vizinho, um São Luís, que tem lá no final, no São Mateus, por ali. Sim. Eu rodava a cidade inteira. Eu moro no Mudubim, fui pra lá e de lá eu fui na Barra do Ceará buscar esse leite. Nossa, fez uma peregrinação mesmo. Quando eu cheguei lá, ela foi me explicar tudo. Ela disse assim, tu traz uns vidros. Aí eu entrei no São Luís, comprei uns vidros e levei. Aí ela, não, eu vou te dar a lata, mas tu tem que me devolver essa lata. Assim, ela tratava a lata como se fosse um pó de ouro, sabe? E aí ela foi me explicando. E aí a nutricionista também já tinha me explicado. Ela disse, olha, você vai ter que trocar todos os utensílios da sua casa. Todos que você utiliza. Toda a sua cozinha. Tudo. Por quê? Porque a proteína, né? Ela não sai. Ela gruda e não sai mais. Então, assim, ela só sai do vidro e da cerâmica. Não, da cerâmica não. Só do vidro mesmo. E da porcelana. Não é cerâmica, porcelana. Então, assim, não adianta lavar, colocar na boa, botar no fogo. Não Para sai. quem é alérgico, ela gruda e fica lá mesmo. Ela gruda e fica lá. Então, assim, crianças muito sensíveis, pequenas partículas vão interferir naquilo e você não vai saber nada. Aí, enfim, eu peguei, tinha uma madeira nova, fiz o leite, dei. A menina dormiu a noite inteira. Quando ela tinha 10 meses, pela primeira vez. Nossa. Depois de 10 meses de sofrimento. Aí eu falei, a menina morreu, porque... Acostumada a menina acordar o tempo todo. Mas aí, enfim, aí eu comecei a estudar sozinha, porque ninguém sabia me dizer nada. Apesar da nutricionista me informar muita coisa, ela me passou uma dieta muito boa. Ela me disse por que ela não comia, por que ela tinha essa distensão. Ela disse que ela me explicou assim, eu lembro. Imagina que tu almoçou feijoada. Tu comeu demais. Aí de noite tu disse, mas eu quero jantar de novo, feijoada. Aí tu comeu mais. Empanturrado. Aí no outro dia de manhã tu tomou café da manhã feijoada. E tu nunca fez a digestão desse feijão, entendeu? Então a minha filha não digeria os alimentos. Porque tinha sempre leite atrapalhando. Você estava dando e não sabia o que era, né? Porque assim, o que é a alergia, né?
A alergia, ela é uma reação do sistema imunológico. Exato. Então, quando entra aquele invasor, o seu organismo vai dizer assim, opa, aqui não, vou botar para Uhum. fora. E aí Uhum. vai ter os sintomas. Se entra na corrente sanguínea e libera os IgEs, a criança vai ter um tipo de sintoma. Mas se é por célula, a criança vai ter outro tipo de sintoma. Então, se fazer diagnóstico de alergia alimentar é terrível. Porque você, primeiro que confunde com outras reações. Certo. Eu dizia, doutora, ela tem muita constipação, ela tem uma fezes muito ressecada, era muito duro, e aí nada resolvia. Aí já tem crianças que ficam toda empolada, Uhum. que tem muita diarreia, que tem sangue nas fezes, o que não era o caso da minha filha. Ela não ficava É o empolada. caso, é o caso da sobrinha da Gabi. A sobrinha da Gabi ainda toma aquele leite especial e tal, até tem um auxílio da prefeitura, né, que doa Do governo. do governo. E a última vez que eu encontrei com a irmã da Gabi, ela estava me mostrando como ela tinha as fezes muito sanguinolentas mesmo. A Isis não tinha, ela não tinha, mas e ele também não tinha assadura, porque aí acaba que a fezes é muito ácida, Uhum. e acaba pega na pele, e aí fica muito, bem ácido. Assim, meu celular era cheio de fotos, eu era a investigadora do cocô. Porque tinha que ver tudo, ver tudo. Tá certo. Aí eu fui, me falaram, né? Essa minha amiga me colocou num grupo de mães de alérgicos, que eu ainda faço parte até hoje. Aí eu fui dar entrada na consulta lá para receber a fórmula. Aí fui na consulta, a doutora diagnosticou, contei toda a história. Ela diagnosticou mesmo e aí ela disse, olha, a sua filha vai tomar o leite que é uma fórmula de aminoácidos, que ela é 100% alergênica. Aqui no Ceará, o programa do governo, ele fornece 3 fórmulas. Essa fórmula de aminoácidos, uma fórmula de proteína extensamente hidrolisada, sem lactose, e uma com lactose. Todas da Danone. Certo. E que dizem ser esses são os as mais leites seguras. super caros, é na casa de 200, 300 conto lá. Hoje já é mais de R$ 200, com certeza. Na época era quase 200. E para um bebê pequeno, uma lata, elas são latas de 400 gramas. Então, tipo, um recém-nascido, uma criança pequena. A Isis, quando começou a tomar, já não comia, né? Mas ela já comia um pouquinho. Então, ela bebia menos leite do que quando era recém-nascido, né? Que tem gente do grupo que uma lata dura 3 dias. Enfim. Não tem... Mas o governo tem nutricionista, tem gastroalergista, e aí elas fazem todo o acompanhamento ali e você começa a receber as fórmulas. Certo. E aí não pode ter contaminação, não pode. Então eu comecei a trocar as coisas, aí eu fui indo, e aí eu comecei a estudar. Por quê? A Isis tomava a fórmula, bebia. A fórmula tem um cheiro horrível, um cheiro de peixe, assim, é bem ruim, mas ela tomava. Aí até a nutricionista diz, ela é aquelas alérgicas, bem alérgicas, porque ela nunca estranhou o sabor do leite, mesmo já tendo tomado o Aptamil, e ela só tomava ele puro, ela não tomava ele misturado, porque ela tinha pedido para eu misturar com massa para ficar mais grosso, para ver se ela não vomitava tanto, né? Porque realmente ela tinha um refluxo, realmente. Então, assim, ela melhorou algumas coisas, mas outras, por exemplo, peso. Não subia, não crescia, continuava com essa distensão abdominal, então ela ainda tinha muitos problemas. E aí eu fui fazendo o tratamento e aí comecei a estudar, comecei a ler para ver qual era a diferença, o que é que tinha que fazer. Isso é mais ou menos que época, Camila? Porque a gente se conheceu no começo de 2018, né? Isso tudo é da metade de 2016 em diante, né? Que ela tinha 10 meses em maio de 2016, né? Certo. Mais ou menos, acho que ela faz aniversário em julho, né? Exato, maio, por aí. Isso. Aí quando ela completou 1 ano, e aí foi tomando, foi melhorando os sintomas, mas ela ainda tinha muitos sintomas, assim, ela ainda tinha muita constipação, ela tinha, assim, um cocô muito explosivo, é um negócio que, explosivo, uma linguagem que a gente usa, assim, que é muito, e é ácido, e enfim, e aí ia.
Aí eu comecei a fazer o tratamento lá no governo. Você tem que ir, né? Tem que ir para passar pela consulta, para poder receber a fórmula. Certo. E ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Só que teve uma hora que a nutricionista disse, olha, a gente vai ter que vai. Como ela já estava bem, ela ficava estável, mas ela ainda tinha umas coisas, assim, como essa barriga grande, entendeu? E aqui em casa, tudo dela era separado, tudo ainda, assim, não misturava. Eu saía de casa com tudo dela, assim, se eu fosse no shopping, eu levava um mixer. Certo, para não correr o risco de haver Para não contaminação. correr o risco de haver contaminação cruzado com nada. Eu não comia na casa de ninguém, ela só comia comida que eu fazia, só o que eu fazia, o que eu preparasse, era aquilo que ela consumia. Aí a doutora disse, ó, nós vamos ter que trocar a fórmula dela, né? Porque depois de um tempo você troca para extensamente hidrolisada. Certo. E aí o que é a fórmula extensamente hidrolisada? Até esse momento era de aminoácidos que você estava usando. Isso. Depois foi para extensamente... É como se fosse uma adaptação para ir buscando uma resistência, é isso? É. Certo. Como o organismo dela não reconhece a proteína que ela é alérgica, porque assim, na alergia, a alergia aparece depois da ingestão. Uhum. Então, o organismo não vai reconhecer, então ele não vai quebrar, não vai digerir. Então, essa fórmula, vamos supor que a proteína é um monte de bolinha, um colar de pérolas. Colar de pérolas. Pronto, Então, ela já vai vir toda quebradinha para que a criança digira melhor, né? Existe ela vai ultrapassar, Travou. o sistema imunológico não vai reconhecer e ela já absorve os aminoácidos e mais rapidamente, vai ser algo mais ou menos assim, né? Para poder ela ter uma melhor digestão da proteína, para ir se adaptando. Quando eu dei essa fórmula, voltou tudo de novo. Tudo piorou, foi ficando cada vez pior. Ela não bebia, ela voltou a vomitar, ela voltou a ter distensão mais. Foi horrível de novo, tudo de novo. Só que ela estava perto de completar 2 anos já, quando eu fui introduzir essa fórmula. E aí, eu já tinha lido que depois dos 2 anos, a criança não precisava mais tomar leite. Né? Aí é uma grande polêmica isso. Porque tem gente que diz que não precisa nem depois de 1 ano. E aí eu peguei e disse assim, a única coisa que ela só bebe esse leite só por beber, assim, ela acorda, bebe, mas não pode fazer receita com esse leite, porque ele não pode ir pro fogo. Então, assim, eu não podia dar um bolo para ela. Entendeu? Não pode ir pro fogo. Entendi. Então, eu não posso pegar essa fórmula e fazer um leite. Eu tinha que fazer com leite vegetal, se eu quisesse dar um bolo para ela, por exemplo. Ou com suco, que é comum também, né? Aí eu disse, quer saber? Por minha conta e risco, não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou mais dar. Não vou mais dar. Não vou. Aí ela ficou com comida tradicional, então. E aí eu fui no programa, foi dando comida para ela, só comida mesmo. E aí eu fui lá no programa e eu disse que não ia mais dar. Depois, antes disso, eu lembrei agora, a gente desconfiou, como ela nem ganhava peso nem crescia, que ela era celíaca. A gente desconfiou de FODMAPs. A gente desconfiou de tanta coisa. Ela fez endoscopia, ela fez muita coisa e sempre não apresentava nada, tudo normal. E os exames de absorção dela eram bons. Ela tinha tudo, ela absorvia do que ela comia. Dos alimentos ela absorvia. O cálcio era bom, o zinco bom, o ferro bom, tudo bom. Eu disse, para que eu vou estar dando mais isso? Não vou. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Você não tá comendo bem, por quê? E ela nem fazia questão, porque quando eu disse que não ia mais dar, eu não dei, ela nunca nem pediu mais. Então, já era. Não dei. Só que ela continuava com problemas, né, ainda. Aí eu fui em outra gastro para fazer esses exames, e aí eu descobri uma nutricionista aqui, que era ela não é daqui de Fortaleza, mas ela era muito conceituada, e aí quando ela olhou para mim, ela disse assim, olha, o que a sua filha tem é uma permeabilidade intestinal. É como se fosse uma peneira, só que furada. Não filtra nada, passa tudo direto. Por isso que as fezes dela tinham tantos pedaços de alimentos.
Não é porque ela não mastigava direito, ela não digeria também, né? Aí ela disse assim, nós vamos fazer com um protocolo de ataque e aí depois a gente resolve. E aí eu fiz e foi assim, tipo, feito mágica. Como foi mais ou menos esse protocolo? Tu lembra, Camila? Como começou? O que é que você fez exatamente? Ela passou uma fórmula, uns probióticos suplementares. A Isis sempre tomou probiótico. Aí eu já estava na faculdade. Quando eu conversando com a professora Dayana, eu falei desse probiótico. Ela disse assim, ó, mas esse probiótico, para quem forma gases, no caso dela, que eu falei, até numa das aulas da gente, eu fiz esse comentário lá. Aí ela disse, mas para quem? Eu disse, doutora, ela tem, professora, ela tem um abdômen muito distendido e ela toma. Ela disse, não, mas esse probiótico então não serve para ela. Porque probiótico é muito bom para todo mundo, mas tem os probióticos certos. Tem que ser um tiro certeiro. Você não pode simplesmente jogar um bocado de bactéria dentro, porque você vai causar mais problema do que o que vai ajudar. Aí ela fez esse protocolo com esse probiótico, com vitamina D, certo. Que eu não suplementava, assim, só quando ela era bebezinha, que eu dava, depois. E tinha um negócio para imunidade, chamava alguma coisa imune. Foi tudo manipulado que ela passou. Certo. E a alimentação mudou? Não mudou nada. Certo. Continua a alimentação? Continua assim, sem leite. Certo. Como a gente não tinha ainda a confirmação das coisas, teve uma época que ela ficou sem leite, sem ovo, sem trigo, sem soja sempre teve, na maioria das vezes nunca soja. E aí para introduzindo depois aos poucos, porque ela tinha uns sintomas que os exames ficavam meio que assim indecisos dela, sabe? Os exames intestinais. Aí foi isso que ela passou esse tratamento. Eu acho que tinha mais uma coisa. Tinha um negocinho que ela passou, como se fosse camomila, que era para acalmar o intestino. E passou umas enzimas digestivas para ela melhorar. Era feito de mamão, com papaya, com bromelina do abacaxi e outra. Certo. E pronto. E aí ela foi melhorando. Aí essa nutricionista foi embora. Aí eu fui para outra, que é da mesma linha. Foi ela que indicou, eu só fiz continuar o tratamento. Ela depois só trocou as quantidades, porque primeiro foi dose de ataque. Então eram doses maiores, né? Eram doses maiores e várias vezes ao dia, para depois passou só uma vez ao dia. E aí a menina foi melhorando, assim, quando essa questão de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é muito... Quando eu cuidei do intestino da Isis, passou melhorou a Isis toda. Melhorou a Isis toda. Hoje, ela é pequenininha, o peso dela é mais baixo e tudo. Mas, assim, eu não sou muito grande também, né? Então, não posso esperar muito dela. Mas, assim, a gente já fez vários exames dela para ver de absorção. Eu fiz um até que foi para... Nem faz aqui no Ceará, foi para São Paulo, eu acho. Que via pelas fezes, era um exame bem complexo para ver se estava tendo algum problema lá e estava tudo ok. Então, ela absorve os alimentos. E come, pensa uma draga. Para quem botava tudo para fora, tá saindo bem, né? Agora bota tudo para dentro. Jesus, amado, essa quarentena. Então, foi assim que foi indo. E aí, com isso, aí eu entrei na nutrição em 2018, 2018. 2018.1 foi quando a gente se conheceu. Então, na verdade, a gente se conheceu em 2018.2, que o primeiro semestre é todo online, né? A gente não tem aula prática. É verdade. Né? Aí no meio de 2018 foi que a gente teve aula lá de biologia celular. Em 2019, em janeiro do ano passado, eu dei leite a ela para fazer um teste mesmo. Antes disso, porque assim, como é muito extenso, né? Não dá aqui para falar tudo. Mas assim, eu já tinha feito o teste. Você vai reintroduzindo aos poucos os alimentos. Eu fazia um bolo e dava um pedaço. Eu dava um biscoito. Que é processado, uma creme crack, por exemplo, que tem leite na sua formulação. Ela tinha que comer para poder ver o que acontecia. Então, eu tinha que dar esses alimentos para ela. Até você vai começando do assado, né? Como o bolo. Aí depois vai dando mais um iogurte, que já tem... Depois um pedaço de queijo.
E aí até chegar no leite, né? Entendi. Pra ela ver. E aí ela tomou e tá hoje, graças a Deus, tá aí de Ela boa. não tem mais nenhum sintoma da alergia. Não tem. Ela Mesmo não tem quando mais nenhum mas ela sintoma. toma leite com frequência, não. Com frequência, não, assim, não. Quem toma é o Isaac. O Isaac toma, um bezerro. Mas ela toma de vez em quando. Ela não gosta muito de queijo. Assim, é só se eu botar de sanduichinho, assim, ela come. Uhum, uhum. E come pizza, tudo ela come hoje, assim, né? A alimentação dela, deles dois, eles são crianças, né? Mas não é 100% saudável, 100% sem industrializado, não é. Uhum, Eles uhum. comem pizza, eles comem biscoito. Eu tento evitar ao máximo produtos ultraprocessados. Você acha que dentro dessa perspectiva é mais ou menos o quê? Uns 80% legal, 20% tem as saídas naturais de... Porque assim, as besteiradas que a gente come mais é pizza, bolo. O Isaac, a Yara tá falando aí, ela ama bolo. Gente, eles são alucinados por bolo. Eles amam bolo. Eles amam bolo. Então, assim, bolo não é ruim. Eu não faço mais. Aham, Eu não faço mais a alimentação deles, assim, dessas coisas, né? Eu já certo. compro fora mesmo e tudo mais assim. Mas ela come tapioca, ela come cuscuz, Mas a ela base da come. alimentação são alimentos não processados, né? De vez em quando eu lembro de tio Isaac. O Isaac é mais cetogênico. Ah, é? Ele adora comer ovo com bacon. Oh, maravilha. Aí quando eu boto Esse aí eu já gostei. Quando eu coloco arroz, eu não posso comer só o ovo e o bacon. Bom. Aí eu Mas digo, Camila, me fala, essa é uma experiência muito interessante. Foi isso que te motivou a entrar na nutrição para ajudar outras pessoas, né? Porque foi, deve porque ser assim, desesperador para uma mãe, para um pai passar por tudo isso, né? é muito difícil, porque assim, os médicos ficam. Eles acham que é mentira, ou então acham que a gente está exagerando, acham que a gente tá sendo. Ou diz que é assim mesmo, que criança é assim e tudo. E aí lá no grupo de mães eu vi que assim, é uma imensidão. Esse grupo de mães que eu faço parte tem mais de 200 pessoas. É todo o WhatsApp, a quantidade inteira que cabe do WhatsApp Aham. é completo de mães, cada um filho com sintoma diferente. Porque, como eu disse, assim, né, a alergia tem os IgEs, não disse, eu vou dizer agora da Isis. A Isis, ela é IgE não mediada, ou seja, os exames dela são todos negativos. Porque em alergia, exame de sangue não dá diagnóstico, não dá. O que dá é ao clínico. Certo. Tem que ter o exame e o clínico. Na maioria das vezes, as crianças IgEs mediadas, que é o que vai para a corrente sanguínea, elas têm sintomas de fazer edema de olho, de lábio, de ter aquelas Uhum. placas vermelhas pelo corpo. Aí essas crianças, na maioria das vezes, elas são IgEs mediadas. A Isis, ela só tem sintoma gástrico. Tudo dela é gastro, tudo. Então, ela é IgE não mediada. Todos os exames dela, até prick teste, que você faz o que fura o braço para fazer, Sim. o dela dá tudo negativo. Porque não tem nada no sangue, então não vai aparecer nada. Tá tudo na célula. Tá tudo lá, Interessante. né, dela. Então, não tem. Então, isso é mais difícil, porque a pessoa, você olha para os exames e tá lá, negativo. Como é que a menina é alérgica? É. Se tá dando negativo. É complicado isso, entendeu? Mas ela teve diarreia. Mas não é uma vacina? Você diz, né? Mas será que Aham. não foi da vacina? Será que não foi disso? Sempre você fica... É muito difícil dar diagnóstico de alergia alimentar. Precisa ter um nutricionista com um gastropediatra, um alergista e um pediatra trabalhando juntos. Tem que ser uma equipe multidisciplinar que todos conversem entre si para poder fazer o diagnóstico bem feito. Eu vejo muito das meninas do grupo, o médico de posto de saúde, ou até de consulta particular paga e de plano, escrevendo assim, alergia à lactose. Entendeu? A criança tá Aproveitando, com isso. diga aí para o pessoal qual é a diferença da APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, para a intolerância à lactose. Pronto. A alergia, como eu disse, é uma reação de defesa do sistema imunológico. A intolerância à lactose, ela é uma reação intestinal ao carboidrato do leite. A lactose, ela é um carboidrato. Não existe alergia a carboidrato.
Então, Aham. não existe alergia à lactose. Não existe, não existe. Quando Não eu importa o digo, que seu médico escreveu na não, receita, não não existe importa. alergia à lactose. É. E sempre que eu dizia assim, ela não toma leite, né? Eu, não, ela tem alergia a leite. Ela é intolerante à lactose? Eu, não, ela não é intolerante à lactose. Ela Os é sintomas alérgica. são parecidos? São muito parecidos, porque pronto, aí a alergia ao leite, como ela tem essa gama dos IgS com sintomas diferentes, é um pouco mais fácil você diagnosticar. Porque, por exemplo, eu peguei aqui o leite, dei para a criança ficou toda empolada, pronto, foi do leite. Aparece até 4 horas depois da ingestão, pode aparecer. Certo. A ISIS, como o sintoma dela é gastrointestinal, pode aparecer até dias depois. Dias. Então, ela consumia uma coisa hoje, ia explodir daqui a 3 dias. Então, você não Aham, sabia nem o que ia fazer. E aham. aí, agora, na intolerância à lactose, o organismo, a pessoa, assim, é muito raro a intolerância em criança, muito raro. É mais uma deficiência de adulto e muito mais de idoso, porque você vai perdendo a enzima lactase ao longo do tempo. Então, Exatamente. quando você não produz a enzima lactase, o seu corpo reage de forma intestinal. Não reage com Que é pele. essa perda é uma coisa assim bem natural, né? Porque nenhum outro É, mamífero busca o leite o leite de... o leite da própria espécie, né? É Isso. raro você ver. Esses dias agora eu publiquei a foto de um cara fazendo ordenha de uma vaca e jogando leite para um gatinho que estava passando do lado, e o gatinho morto e feliz tomando leite, em pezinho assim, com o leite caindo na boca dele. Mas isso Uhum. não é uma coisa corriqueira, né? Não Então, é comum. tanto é que as estatísticas mostram que 68% da população perde totalmente a capacidade de digerir lactose. Então, não é pouca gente, né? Não é Não é. pouca Muita gente. gente. Aí, hoje em dia, o pessoal diz assim, mas por que que hoje tem tanta gente com alergia ou com intolerância, né? Eu disse, primeiro que a ciência avança, a saúde avança, graças a Deus, né? E pelo consumo de industrializado que hoje tem. Sim. Hoje, as pessoas consomem muito industrializado, gente, assim, eu ficava abismada quando eu andava no shopping, aí eles comiam uma banana, a pessoa me parava e dizia, fala, ela tá comendo banana. Eu, gente, é uma banana, Pois é. é uma Queria que fruta. comesse um McLanche infeliz, né? Entendeu? Assim, as pessoas, elas... E outra pergunta, assim, que eu recebia muito, ela não toma leite. E ela come o quê? Aí eu, gente, ela come Eu escuto isso quase todo dia. todo o Quase todo dia eu resto. escuto isso. Todo o resto ela come, gente. Ela só não come leite. Ela só não come, não bebe leite. Aham. O resto todo ela consumia. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tem 1 trilhão de fruta, legume, vegetal e carne e um Exato. monte de comida. O leite é Que um o leite é alimento só. um Um alimento, alimento. né? Um alimento. É interessante porque você tocou num ponto que é interessante, o ponto da permeabilidade intestinal, né? Que hoje é uma coisa que está cada vez mais presente na realidade das pessoas, que é esse aumento dessa permeabilidade, né? Que tem vários nomes, mas aí tem síndrome do intestino irritável, É né? mais comum em adulto. Que é mais comum em adulto e tal. Essa permeabilidade, ela acontece exatamente porque o nosso intestino, ele é a principal interface entre o ambiente e a gente. Uhum. A gente acha que o ambiente está aqui ao nosso redor e a pele é o principal meio de contato. Mas se você pegar o intestino, a área do intestino é muito maior, né? Uhum. Tanto é que a maior parte do sistema imunológico também está ao redor do intestino. Daí você ter essas questões alérgicas serem muito fortes. Então, Muito forte. talvez por conta exatamente disso que você acabou de falar, da questão do aumento dos ultraprocessados, industrializados, uma quantidade enorme de substâncias que a gente não está acostumado a receber, que passamos a receber nos últimos 30, 40, 50 anos, que está afetando essa permeabilidade, gerando esse tipo de problema em alta quantidade. Né? Antigamente, assim, eu lembro quando... eu não sou tão velha, mas eu lembro da minha avó fazendo, e a minha mãe
fazendo alguma comida e guardando aquela gordura para a gente reutilizar depois. Pegava o couro ali do frango, fazia aquele torresmo e guardava tudo aquilo. Aí daqui a pouco não pode mais, né? As pessoas começaram, aquilo não pode, tem que ser óleo fabricado na indústria. Enquanto o que é o mais importante é a gente comer a comida dos alimentos, o natural dos alimentos. Exatamente. O alimento in natura. Então, hoje em dia, as pessoas... Eu sei que o mundo está muito corrido e tudo, mas dá para você fazer sua comida, você comer saudável. E dá para alimentar a criança também, sem precisar estar dando pacote. Não precisa dar pacote para criança. Sim, claro. Entendeu? E aproveitar que nós temos acesso hoje, por conta da própria globalização, a gente tem acesso a uma quantidade muito maior de alimentos. Hoje a gente vive uma época em que dá para você conseguir alimentos numa situação muito específica, por exemplo, no caso da sua filha que tinha essa alergia. Imagina uma situação dessa há 50 anos atrás. Para você conseguir um leite especial era tudo muito novo. Hoje não, hoje a gente já tem essa... E mesmo no caso da Isis era muito difícil por conta dos rótulos. Aí eu evitei dar industrializado para ela por muito tempo, porque eu não conseguia confiar no rótulo. Porque o rótulo diz assim, contém traços de leite. Aí a pessoa lê e diz, mas o que é isso? O que é um traço de leite? Ou então pode conter. Gente, é um negócio assim. E aí tem um grupo que chama Põe no Rótulo, que são mães de alérgico que conseguiram fazer uma lei em que é obrigatório hoje, todos os rótulos têm negrito em letras de caixa alta, abaixo dos ingredientes, a informação dos alérgicos. Então tem que ter o descritivo dos ingredientes e embaixo tem que ter alérgicos. Numa caixa de leite. Isso. Numa caixa de leite tem lá, alérgicos. Contém leite. Tem que ter. Tem que ter escrito, entendeu? Contém glúten, contém soja. Tem que ter os alergênicos daquele alimento e tem que ter todos os ingredientes. Só que às vezes tem assim, ó, manteiga. Aí a pessoa diz assim, ó, não tem leite não. Mas tem manteiga. Manteiga é derivado do leite. Exatamente. Então, assim, é muito difícil, entendeu? Assim, eu chegava lá numa casa, não, mas é arroz. Mas você fez com manteiga? Então, ela não pode. Entendeu? Então, você tem que ficar muito atento, né? Hoje eu tava vendo uma publicação no Instagram do casal que eu sigo e ele botou lá um produto que não tinha açúcar. No rótulo tinha escrito não tem açúcar. Só que de cada 25 gramas do produto, 23 gramas era de maltodestrina, que é um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, que quando é digerido pelo nosso corpo, vira exatamente a mesma coisa que vira o açúcar, a sacarose, que é muita glicose no sangue. Ou aqui para as crianças, quando há impossibilidade de aleitamento materno, a gente tem que oferecer fórmula infantil. E o primeiro ingrediente da fórmula infantil é maltodextrina. Mas a OMS indica não dar açúcar para a criança até 2 anos, depois de 2 anos. Né? É uma incoerência muito grande, é porque o açúcar é só a sacarose, que é o açúcar doce. Né? Quer dizer, se eu pegar a maltodestrina, que é a mesma coisa, só que quantidade, só que é muito mais, na realidade é muito pior, né? Porque 1 grama de sacarose tem muito menos glicose do que 1 grama de maltodestrina, né? E aí maltodestrina pode ter lá. E aí você imagina o seguinte, você imagina um pobre coitado de um diabético que não sabe ler rótulo e que vê lá estampado que não tem açúcar e que compra um troço desse. Ele pode ser um ato criminoso, né? O cara pode ter um problema sério por conta disso. Problema sério. Infelizmente, as fórmulas infantis, todas têm. Todas. Não tem nenhuma que não tenha. Todas têm. E aí, nesse caso, tem que dar, porque... Tem que dar, porque você não tem opção. É a única fonte. A única opção que tem. E infelizmente. Aí, falando só de fórmula, também tem uma confusão de composto lácteo, fórmula infantil e leite integral, que gerou uma polêmica há uns meses atrás, que composto lácteo não está sendo indicado por ser um produto ultraprocessado. Com gordura, inclusive com gordura trans dentro. E eu até anotei aqui, não sei mais aonde foi. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Porque é cheio de óleo vegetal, óleo de canola. Óleo vegetal, exatamente. Coisa de açúcar. Aí nesse tem açúcar mesmo. E só 51% de leite, que é o mínimo da legislação. Então,
Ó, a Mone CWB tá dizendo assim, meu Deus, é muita fraude. Sabe o que é o pior, Mone? É que não é uma fraude. O pior é que não é uma fraude. Os fabricantes encontram exatamente a brecha na legislação para o rótulo estar perfeito do ponto de vista legal. É muito. Isso é que a pior parte é essa. Vocês vê no supermercado o ninho. Então tem lá o ninho integral, aí tem o ninho fases, aí o ninho tem agora um ninho hora de dormir, um ninho... Não sei o quê. Esses são composto lácteo. Ninho fase, ninho hora de dormir, ninho da escola, ninho não sei do quê. O ninho sem lactose também é um composto lácteo. O ninho sem lactose é só 80% leite, 20% é maltodestrina. Mas aí o rótulo é igualzinho. É igual. E aí a pessoa diz assim, mas tem vitamina e mineral e não sei o que, não sei o que. Brócolis também tem, batata também tem, cenoura também. E não precisa pegar a vitamina e mineral de um leite todo misturado. Então, passou de um ano, quer dar o leite, dá ninho integral. Então, dá leite integral. Se quiser dar leite, dá leite integral. Gente, se você pega o rótulo, você vê o leite. Você pega o rótulo, um ninho, como eu tô falando, né? Dando um exemplo do ninho, fases e do outro ninho. Um tem leite integral, vitamina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O outro tem uma lista desse tamanho de ingredientes. Então, assim, quanto menos ingrediente, melhor. Principalmente para criança. Quanto menos ingrediente a criança puder consumir, melhor. Por isso é que eu vou na carne, que é mais fácil. Ingrediente, carne. Tá resolvido. Tem umas perguntas aqui. As mães dão nuggets, né? Não, nuggets não. Tem umas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Todas a gente acabou já respondendo já. Eu acho que teve uma que eu passei à vista, que foi, acho que a Ellen perguntou dos exames, né? Mas acho que eu falei, né? Que exame não dá diagnóstico de alergia. E o da minha filha era tudo negativo. A gente ainda tem uns 3 minutinhos, Camila, que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a introdução alimentar e a educação. Como é que você vê hoje essa questão? A gente já falou muito sobre esse assunto, né? Como é que você vê hoje essa questão da educação alimentar nas crianças, por conta de toda essa influência, bonequinho do McDonald's, propaganda, bonequinho nas embalagens? Como é que você vê isso? Como é que você faz com os seus filhos? Primeiro que não era para ser proibido, né? Essa coisa visual. Tem pacote de maçã com a Turma da Mônica. Então as crianças, mesmo sendo maçã, mas acaba que induz, né? Você a comprar aquilo por causa disso, assim. Como eu disse, aqui em casa nada é 100% tudo. Então, assim, pelo amor de Deus, minha gente, vocês me verem aí pelo shopping tomando Coca-Cola, vocês não venham encher meu saco, não, aqui, viu? Não. Mas, assim, dar o exemplo. A primeira coisa com introdução alimentar é dar o exemplo. É comer junto, é comer a mesma comida da criança. Na verdade, a criança comer a mesma comida dos pais, comerem juntos, trazer a criança para perto e deixar a criança brincar, principalmente na introdução alimentar. Ela tem que conhecer cor, textura e sabor dos alimentos, para ela conhecer aquilo. Pegar mesmo e sentir que aquilo e deixa fazer sujeira, deixa se lambuzar, deixa a criança experimentar para ela poder... E aquilo ali precisa ser, esse momento precisa ser um momento legal da família, né? Envolver todo mundo, envolve o pai, envolve a mãe, bota o irmão mais novo também, faz a bagunça junto, porque acho que faz parte. Oferecer alimentos que você não gosta também. Eu não gosto de banana, não suporto banana, nem o cheiro da banana eu não gosto. Mas não é por isso que você não vai oferecer para criança, claro. Mas eles comem banana e tudo. Porque eu tenho que oferecer para eles, né? Para eles irem ver. Então, assim, a educação alimentar, na verdade, é isso. Assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é tentar descascar mais e desembalar menos. Dá para não mandar pacote para o colégio? Dá. E lembra assim, mas é só na hora do lanche. Gente, o lanche da escola são 5 dias na semana. 5. Exatamente. Então é muita coisa. Então dá para não mandar Nescauzinho de caixinha todo dia. Manda água. Bebe água, né? Sei lá. Né? Faz uma tapioca, gente. Faz um sanduíche. Faz para os maiores e tudo. E manda para a criança, assim. E dê o exemplo. Não adianta dizer,
não faz e não. Aqui no refrigerante pode. Só eu que posso aqui, né? E pronto. Aqui é uma democracia. Aqui não é uma democracia, não. A monarquia, a rainha sou eu. Porque... Camila, tenho 18 segundos para te agradecer.